Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a confecção da peça piloto do meu blazer. Então no vídeo passado eu fiz a modelagem, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, entra lá conferir que tem muita dica bacana, tá? Então lá eu fiz um blazer com gola smoking, que é a primeira vez que eu trago essa gola para vocês aqui no canal, então corre lá para conferir. E hoje eu vou estar confeccionando a peça piloto e mostrando alguns possíveis ajustes se forem necessários fazer, tá? Mas eu já aproveito aqui, mesmo que não seja necessário fazer nenhum ajuste nesse blazer, eu mostro para vocês como vocês iriam fazer isso caso seja necessário na sua peça, tá? Então o tecido que eu vou usar para fazer a minha piloto é o Morim. E ele é um tecido bem baratinho mesmo para fazer essas peças pilotos, então compensa muito comprar ele. Mas vocês podem optar por outros tipos de tecido, tá? Até vou aproveitar esse vídeo para responder algumas dúvidas de vocês em relação à peça piloto, que eu deixei uma caixinha aberta lá no meu Instagram e para poder responder mesmo nesse vídeo, tá? Então eu vou ler aqui com vocês e respondendo, e já vai ter também perguntinhas relacionadas ao tecido, tá? Então esse é o tecido que eu vou usar para fazer essa piloto, mas o tecido que eu vou usar na minha peça mesmo original é o linho misto, tá? Então no vídeo da costura eu vou passar para vocês toda a informação sobre metragem de tecido, tá? Vou responder aqui algumas perguntinhas de vocês relacionadas a peça piloto. Então eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, então se você não me segue, já aproveita lá me seguir para ficar por dentro e participar em tempo real aí de tudo que eu vou colocar aqui no canal. Então lá foi uma caixinha de perguntas que eu deixei aberto para tirar essas dúvidas de vocês aqui no vídeo, tá? Então eu vou começar com a primeira perguntinha, vou deixar aqui para vocês verem o que não precisa ser feito na peça piloto. Depende muito, peça piloto dentro de uma confecção é feita todo o processo, como se fosse a peça final mesmo, porque daí o estilista ele tem que analisar junto com o modelista como vai ser aquele produto final, tá? Mas no caso aqui dessa peça piloto que eu tô fazendo hoje, né, que é uma peça piloto para mim, mas que no caso se eu tivesse um ateliê e estivesse atendendo uma cliente, seria dessa forma também que eu iria trabalhar. Eu vou usar o menos de tecido possível, vou trabalhar aqui, o meu blazer no caso ele vai ser forrado, mas aqui eu não vou forrar essa peça piloto, eu não vou usar a máquina overlock aqui. Então aqui eu deixei margem de costura, né? O meu molde ele tá sem margem de costura, porque se eu precisar fazer alguma correção na modelagem já vai facilitar, ele tá sem margem de costura, então eu vou deixar para depois de feito a peça piloto, eu venho, separo toda essa minha modelagem e coloco margem de costura, tá? Mas quando eu cortei no tecido, e o tecido que eu tô usando é o Morim, eu deixei a margem de costura, então quando eu for montar essa piloto eu vou tirar essa margem de costura, tá? Então assim, acabamentos, eu não faço todos os acabamentos perfeitos como o da minha peça final, tá? Então vai ter um aviamento de ganchinho, né, de fecho nesse blazer, eu não vou fazer no meu blazer, eu não vou entretelar a minha peça piloto, tá? Aqui realmente é para eu ver se vai dar alguma sobrinha no recorte de busto, esse tipo de coisa, se o comprimento que eu coloquei na minha peça tá legal, se o comprimento de manga tá bacana. Então é esse tipo de análise que eu vou fazer na minha peça piloto, mas tudo vai depender do que você quer analisar na sua piloto, tá? Aí teve várias perguntinhas sobre que tecido que eu uso na peça piloto. Então eu uso sempre um tecido semelhante ao da peça real. Então o tecido que eu vou usar na minha peça é o linho misto. O tecido que eu tô usando aqui para fazer a piloto é o Morim, mas eu poderia usar, que é um tecido plano, né? Mas eu poderia usar um algodão cru, uma tricoline, um TNT, porque o TNT também não estica. O Morim, ele é um tecido bem barato, vocês encontram por R$4, o meu eu paguei acho que 8 e pouquinho, mas vocês encontram ele até mais barato em lojas online, tá? Indicações de tecido para que fiquem legais de fazer ele. Eu imagino que essa pergunta seja relacionada ao blazer, tá? Eu indico sempre o tecido que te agrada mais. No meu caso, o que mais me agrada é o linho, tá? Então, linho misto é uma sugestão que não é um tecido super caro, né? E é um tecido bom. Então, eu gosto muito, mas você pode usar sarja, brim. Eu gosto para blazer um tecido mais estruturado. Eu já fiz aqui com vocês no canal um blazer de média elasticidade, mas eu não curto tanto, tá? Eu prefiro tecido plano. Outra perguntinha, que tipo de tecido devo usar? Como transferir os ajustes feitos nela para o molde? Então eu já tenho um vídeo aqui no canal, quando eu fiz aquela blusinha da Tássia Naves, onde eu montei uma piloto, mostrei para vocês lá no meu Instagram, até tá salvo nos meus destaques e dicas.
Então vai lá para você conferir. E no vídeo eu mostro para vocês que eu estou modelando ali a peça da Tássia Naves, eu mostro para vocês a piloto e eu mostro o ajuste da peça e eu fazendo esse ajuste no molde, tá? Vou deixar linkado esse vídeo aqui na descrição para vocês irem lá conferir também. E no vídeo de hoje, se for necessário, eu também vou fazer, mas se não tiver necessidade de ajustar na modelagem, eu explico para vocês também como fazer isso, tá? Então confira o vídeo até o final. Aí olha essa, não é bem uma dúvida, mas é normal ter preguiça de fazer a peça piloto? Sim, é muito normal ter preguiça de fazer peça piloto, é muito normal ter preguiça de modelar, de costurar, enfim. De tudo que a gente faz na vida é muito normal a gente ter preguiça de fazer algo em algum dia, né? Então, assim, é muito a critério do que você quer fazer. Realmente é a mesma coisa de costurar, modelar uma peça ou gravar um vídeo aqui pra vocês. Tem dia que eu não tô a fim de gravar e eu respeito as minhas vontades, eu não gravo, tá? Mas é muito normal, né? Não é todo dia que a gente quer montar uma peça piloto pra ver, às vezes a gente quer arriscar, tá meio assim, né? Enfim, mas o indicado é sempre fazer uma peça piloto, ainda mais se é um modelo que você não tem muito hábito de fazer, né? Se você nunca fez esse modelo, igual aquele meu macacão, né, de alfaiataria que eu fiz pra vocês aqui no canal. Aquele modelo, ele é um modelo elaborado, porém eu não fiz peça piloto, tá? E pra mim ficou super certinho, mas porque as minhas bases são sob medida. Então sempre tenham em mãos boas bases, tá? Inclusive vai ter novidades em relação a isso. Coloca aqui nos comentários o que você acha que é. Mas sempre tenham boas bases em mãos. Isso ajuda muito o seu trabalho ficar perfeito no final. Você sempre faz uma peça piloto, qual tecido usa? Ou usa o mesmo tecido da peça. Não é sempre que eu faço peça piloto, como eu já falei para vocês. O tecido que eu uso também é sempre um tecido semelhante ao da peça real. Se é um tecido plano que eu vou usar na minha peça original, eu uso um tecido plano para fazer a piloto. Se é um tecido de malha, eu vou usar um tecido de malha para fazer a piloto, tá? Usa o mesmo tecido da peça? Não, só se eu tiver o tecido assim sobrando um monte, daí eu posso usar, mas se eu não tiver, jamais, tá? Eu sempre uso um tecido bem inferior, que é só para eu testar mesmo ali a modelagem. Posso fazer todas as etapas costuradas na máquina ou a peça só alinhavada? Você pode sim fazer todas as etapas, né, da piloto na máquina. Inclusive o vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a peça piloto toda na máquina reta. Não tem necessidade de alinhavar. Eu prefiro alinhavar quando é a minha própria peça, sabe? Ali no tecido de linho, aí sim você alinhavar, provar para ver se realmente tá legal. Mas na piloto não tem necessidade, porque é uma peça teste mesmo, tá? Quando o tecido principal tem elastano, o da peça piloto também precisa ter? Sim, né? Isso aí é primordial. Sempre usar um tecido semelhante ao da peça final. Exemplo, se eu tô modelando um vestido tubinho de alta elasticidade e eu cortar esse vestido tubinho para fazer a piloto num tecido que não tem elastano, a peça simplesmente não vai entrar no meu corpo. Então tem sim que ser um tecido também de alta elasticidade para fazer o teste. Pode ser um tecido inferior, mas tem que ter elastano, sempre um tecido semelhante. Média elasticidade, pega um tecido de média elasticidade para fazer a piloto, tá? Então é isso, se ficou alguma dúvida ainda sobre peça piloto, deixa aqui nos comentários que eu respondo tudinho para vocês. E agora, bora conferir a confecção dessa peça.
Bom, então aqui o primeiro passo, eu comecei pela gola e eu já uni o centro da minha gola e essa aqui vai ser a única parte que eu vou fazer ela dupla, tá? O restante ali da parte frente, manga, não vou fazer ela forrada, tá? Mas a golinha eu já quero fazer ela assim para poder ver realmente o resultado final. Então eu coloquei aqui gola, eu vou fechar esse centro aqui das costas, tá? Então eu vou passar uma costura deixando a distância de 1 centímetro, que é o tanto que eu deixei para a margem de costura, tá? Aqui agora eu coloquei direito com direito da minha gola e eu vou fechar essa parte arredondada dessa ponta até o final aqui, ó, deixando aquela distância de 1 centímetro que é da margem de costura. E essa parte reta vai ficar aberta, que é para eu poder virar a minha gola para o lado direito. Já alfinetei a lateral costas, uma das laterais, né, costas com o centro costas, e agora eu vou alfinetar esse outro lado aqui, ó, tá? E também já vou passar uma costura na reta para unir essa lateral com o centro costas. À frente, um lado aqui, ó, eu já costurei, ó, isso aqui é de volume de busto, então esse lado eu já costurei, passei no ferro abrindo a costura, tá? Pelo lado avesso, e também passei do lado direito, e isso é muito importante, ir passando também essa piloto, tá? Agora eu vou pegar esse outro lado da frente e vou alfinetar para eu costurar essa parte com vocês, tá? Sempre com as partes espelhadas. Agora eu coloquei direito com direito, da frente e costas, e eu vou passar uma costura na reta, deixando a distância de 1 centímetro para eliminar a margem de costura, tá? Desse lado eu já apliquei a manga, e agora eu vou aplicar desse outro lado, tá? Então tá direito aqui. Eu tenho um pique que indica o lado que é da manga frente, tá? Para encaixar na cava frente. E eu vou colocar alguns alfinetes para segurar. E agora eu vou passar uma costura na reta, tirando também aquele 1 centímetro de margem de costura. E em seguida eu já vou fechar a lateral, tá? Então eu vou pegar, colocar direito com direito da minha peça e fechar a lateral da manga e lateral de frente com costas. Bom, então aqui basicamente o blazer ele já está todo fechadinho, né? Lateral, parte dos recortes, está tudo certo. E a minha gola eu já virei para o lado direito. Então o que eu fiz foi encontrar o centro do decote costas e eu marquei com um pique, tá? Então eu coloquei aqui costura de ombro com costura de ombro, dividi esse decote no meio e fiz um pique. E agora eu vou estar aplicando a minha gola, tá?
Então, por isso que eu fiz ela dupla até, para eu poder ver a estrutura dela, a largura que ela vai ficar pronta, se eu vou gostar, se eu vou querer aumentar ou não essa medida, tá? E eu vou colocar a costura aqui do meio da gola, bem no pique aqui do centro do decote e costas. E vou colocar uns alfinetinhos para segurar. Bom, para finalizar essa parte da peça piloto, o que eu vou fazer é costurar essa gola no decote, né, do meu blazer com uma distância de meio calcador, e depois que tiver costurada eu vou jogar essa sujeirinha, né, por dentro aqui da gola e vou rebater. Vou dobrar aqui mais meio centímetro nessa parte de cima e vou rebater, só pra gente ter um acabamento aqui. Mas esse ainda não é o acabamento da minha peça final. Eu vou até fazer um pique nesse final da gola, que é para ficar embutido, tá? Mas esse não vai ser o acabamento do meu blazer mesmo, porque o acabamento do blazer vai ser essa gola embutida entre o linho misto e o tecido que eu vou escolher ainda para o meu forro, que vai ser ou o cetim ou a tricoline de algodão, tá? Mas aqui só pra gente finalizar, a piloto eu vou fazer dessa forma, porque a piloto eu não tô colocando forro, tá? Então agora bora lá pra máquina reta. Bom, posicionei vocês aí de um jeito que eu acredito que dê pra ver bem assim, nitidamente, né, como tá essa piloto no meu corpo. E aqui eu também consigo visualizar vocês, então por isso que eu tô dessa forma, tá com o tripé meio que aparecendo, mas é pra eu também conseguir enxergar o que eu tô mostrando, tá? Então aqui, gente, a minha piloto, ela ficou bem certinha no meu corpo. Não vai ser necessário fazer ajuste, tá? Mas eu vou simular com vocês possíveis ajustes caso você precise fazer aí na sua peça piloto, tá? Então assim, o que eu tô analisando aqui nessa minha peça é largura de gola, tá? Então que pra mim tá o ideal, é bem isso mesmo que eu queria. Esse meu transpasse, lá no vídeo da modelagem, eu comecei ele daqui pra baixo, né? Onde eu terminei a minha gola foi onde eu fiz transpasse. E aqui tá o microfone pegando, por isso que tá... Peraí, deixa eu passar ele pra frente. Ó, e eu fiz de transpasse 2 centímetros, tá? Então aqui ele tem que transpassar 2 centímetros. Então deixa eu colocar ele bem certinho. Ainda pego o microfone, vamos aqui, ó. E eu não coloquei mais 1 centímetro de margem de vestibilidade, porque as minhas bases, elas não... Quando eu tiro minhas medidas, eu não tiro elas totalmente justinha no corpo, tá? Ó, então aqui eu tenho o meu transpasse, tá? Então você sempre precisa conferir isso na sua piloto, se tiver transpasse, as medidas, né? Se realmente está como o desejado, né? Na modelagem. A cava, se tá uma cava confortável, tá? Que não prende, ou entre cavas que não fica prendendo, que te permite movimentar, sabe? Então, eu faço todos esses testes.
Ó, recorte traseiro ali. Tá tudo bem certinho. Não tá dando sobra aqui nesse recorte, ó. Porque às vezes quando a gente faz aquela simulação que eu fiz com vocês lá na parte da modelagem, de preencher, né, recorte ali de busto e tudo mais, quando eu fiz a transferência da pence de busto pro recorte, quando a gente faz alguma correção ali no biquinho, pode ser que sobre um pouquinho de tecido e aí seja necessário retirar essa sobra, que aí você vai alfinetar, né? Se tivesse sobra, a gente iria alfinetar aqui e retirar esse excesso na modelagem. Mas aqui no caso, ele não tá dando sobrinha de, vamos ver, de entrecavas. Se você quiser tirar aqui no ombro a ombro um pouco, você pode alfinetar também no ombro a ombro para diminuir, tá? Caso o meu ombro a ombro tivesse muito caído ou fora do que é o desejado, sabe? E é isso, vai analisando bem a sua peça, o que você pode melhorar. O que eu poderia fazer aqui é dar uma ajustadinha na manga, porém eu não vou fazer porque eu sempre uso com uma parte, um tricôzinho por baixo, então meio que acaba me possibilitando usar uma peça um pouquinho mais grossa por baixo, tá? Então por isso eu não vou ajustar um pouco a manga, tá? E eu não vejo problema assim, até porque eu gosto de usar bastante o blazer dessa forma, ó, tá? Que eu acho bem fofo. E é isso, tá tudo bem certinho, porém vou simular com vocês um ajuste no molde, tá? Pra não ficar assim algo, né? Porque nem sempre tudo dá certinho de primeira, tá? É que aqui eu conheço bem as minhas bases, o meu corpo, então é como eu já falei pra vocês. Seria uma peça que eu nem faria peça piloto, tá? Mas eu quis fazer com o blazer por ter recortes, gola, todo um processo um pouco diferente. Por isso eu usei essa peça pra gente fazer uma piloto juntas. Mas eu posso fazer em outras peças elaboradas, tá? Comenta aí se vocês querem. Então aqui eu vou fazer como se fosse um ajuste no recorte, tá? Que eu fiz aqui. É difícil eu mesma me alfinetar, mas vou fazer isso pra gente ter uma demonstração um pouco mais real na modelagem. Eu vou fazer aqui como se eu estivesse tirando excesso, sabe, de tecido, que não é o caso dessa peça, tá? E o que eu vou mexer para vocês no molde, que fique bem claro, não é correção de modelagem do meu blazer, é uma simulação para você saber resolver esses pepinos no seu molde aí em casa, tá? Fazer assim e morrendo em nada aqui. O que eu vou fazer no meu molde mesmo é diminuir um pouquinho o comprimento de manga, que aqui eu até marquei, ó, vai dar uns 2 centímetros, tá, de comprimento de manga que eu vou tirar. Ó, dá pra ver que eu dobrei? Mas é isso, ó, vamos resolver esse pepino lá, caso você precise resolver isso na modelagem, como solucionar, tá? Então, bora lá pra mesa. No molde, vou retraçar meu molde para um outro papel para poder simular essa parte com vocês. A primeira correção que eu vou fazer é o do meu blazer mesmo, que é diminuir o comprimento da minha manga. Então aqui, ó, eu dobrei e eu já passei essa medida para o molde da manga, tá? Então eu coloquei aqui 1,5, eu falei 2 centímetros, mas eu vou tirar 1,5 e depois quando eu estiver costurando, se realmente ficar grandinho, né? Se eu achar necessário, eu tiro mais um pouquinho, mas eu vou tirar 1,5, tá? Eu nunca tiro assim a risca, que nem 2 centímetros, que nem eu marquei ali, tá? No caso de comprimento das peças. Então aqui eu vou tirar fora. E esse aqui é a única modificação do meu molde do blazer, tá? Agora aqui eu cortei 2 partes, que vai ser o meu molde simulação, só para vocês entenderem como eu faria um ajuste nesse recorte aqui do meu blazer, tá? Da parte da frente, mas que também poderia ser nas costas. Se você precisar diminuir ou aumentar a largura de gola, pega o molde da sua gola, pode usar a tua modelagem mesmo para fazer esse ajuste. Aqui no caso eu copiei em outro molde, em outro papel, para não estragar a minha modelagem, que pro meu molde de blazer já está ok essa piloto que eu fiz, tá? Já testada. Mas eu vou mostrar pra vocês se eu precisasse tirar essa sobrinha que eu marquei aqui, ó, tá? Coloquei alguns alfinetinhos
Bom, então aqui tá a minha cava, deixa eu posicionar assim para vocês conseguirem visualizar, tá? A parte da gola. Eu vou começar medindo da minha cava até onde eu comecei o primeiro alfinete ali, né, a alfinetar. Medida de 6 centímetros, eu vou jogar nesse molde 6 centímetros e nesse outro também. Também vou fazer uma marcação aqui, ó. E aí eu analiso o tanto que eu alfinetei, tá? Então aqui deu 1 centímetro, então esse 1 centímetro eu vou distribuir ele em duas partes, né? Eu vou dividir por 2 porque eu tenho 2 moldes. Então eu vou tirar meio centímetro aqui e eu vou tirar outro meinho desse outro lado aqui, ó. E eu já posso vir aqui morrendo ali no início para eu saber como eu vou cortar, sabe? Vamos dar continuidade. Agora eu vou medir desses, né, 6 centímetros, que é onde está o primeiro alfinete, até o segundo, 10 centímetros. Aqui, como já está mais curvatura, eu já vou usar a fita métrica em pé. 10, e aqui também, ó. E aqui eu vejo o tanto que eu alfinetei, tá? Deu ali 0,7, então eu vou tirar aqui 35 milímetros, tá? 0,35, não é nem meio centímetro, tá? E eu vou meio que fazendo um pontilhado até ligar essa minha nova medida. Por que a gente vai fazendo isso? Para eliminar essa sobra, o que tá fora aqui é o que a gente vai cortar. A gente tá ajustando esse recorte. Aí aqui eu fiz como se na cintura tivesse ficado ok, então a gente vai morrendo aqui na cintura ok, e aqui também ok. E aí eu coloquei um terceiro alfinete, ó, um pouco mais perto da barra. E aí a gente já pode marcar não, a gente já pode medir da parte da barra para cima, ó, até o alfinete, 12 centímetros e meio. Então eu vou marcar aqui 12,5. Mesma coisa desse outro lado. E aí eu vejo o tanto que eu alfinetei ali. Que também foi ali, ó, meio centímetro. Então eu vou tirar aqui 0,25 milímetros, tá? Quase nada. Então daqui eu venho do nada e vou sair também pro nada. Esse pro nada que eu falo é porque aqui a gente não tem medida nenhuma de ajuste e ali em cima também não. É só nesse ponto. Então a gente tem que vir saindo do próprio molde e fazendo o ajuste onde foi marcado o alfinete. E a mesma coisa aqui desse outro lado, ó. Tá? Então é basicamente isso, ó. Fiz os ajustes que eu marquei, né, na nossa simulação, só para exemplificar aqui para vocês melhor como fazer um ajuste no molde após fazer ele na peça piloto, tá? Então agora a gente corta e às vezes é esse pouquinho que a gente tira que já vai deixar a modelagem ainda mais perfeita, tá? Então é bem necessário realmente fazer uma peça piloto, ainda mais quando é tecido plano, tecido de malha também, gente, peças em malha também é necessário fazer dependendo do modelo, tá? Pode ser que tenha ajustes para serem feitos na modelagem, então é sempre bom, se você puder, e ainda mais se for para cliente, fazer uma peça piloto é o ideal, ó. E aqui tá pronta a nossa modelagem. Em seguida você vai conferir, vai medir recorte aqui da lateral para ver se ele encaixa com o recorte do centro, tudo bem bonitinho, colocar os piques e finalizar colocando margem de costura, tá? Se você não colocar margem de costura no teu molde, anota que o molde está sem margem de costura para você não esquecer de acrescentar quando for cortar no tecido, tá? Porque daí você alfineta ele no tecido e acrescenta a margem de costura no tecido.
mas o legal é sempre deixar a margem de costura no molde visível, tá? Para você sempre ter ali identificado que aquele molde já tem margem, você não precisar se preocupar com isso na hora do corte da peça. Então é isso, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você achou dessa aula, quero muito saber, porque eu nunca trouxe aqui todo um processo de peça piloto. Posso continuar fazendo mais vídeos sobre isso, tá? Ainda mais modelos mais elaborados, que eu acho bem interessante e eu acredito que vai agregar muito para vocês. E se você não implementa isso ainda no seu dia a dia, no seu trabalho, eu indico muito que você faça isso, até para você ter maior assertividade e também se empolgar mais aí para fazer os seus modelos. É muito gostoso quando você faz a peça piloto e você vê que ela já ficou bem certinha, que não precisa de muito ajuste, porque isso te dá um ânimo para executar ali a peça final. Tá? Então comenta aí o que você achou dessa aula, que eu quero muito saber. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo.